E ao domingo, como sempre, há combate de blogs. Boa tarde, Filipe Caetano. Boa tarde, Bernardo. Esta semana vamos falar de uma semana diferente e interessante para José Sócrates, ou talvez não. Foi uma semana agitada. Bem-vindo ao Combate de Blogs. É um espaço assumidamente irreverente, onde vamos tentar dar voz à blogosfera. Hoje, em estúdio, temos o Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada, o Tomás Vasques, do Hoje há Conquilhas, o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magrite, e também a Ana Matos Pires, convidada para esta semana para preencher aqui a nossa mesa de combate de blogs, ela que escreve no blog Jugular. Vamos então para uma conversa bem animada, uma promessa de 30 minutos de discussão dos assuntos da semana, em que pegamos então por esta semana agitada para José Sócrates, com um início de boas notícias em relação ao caso Freeport, também em relação à venda da Vivo para a Telefónica e também a participação da PT na Oi, e depois também dúvidas sobre o processo Freeport, José Sócrates a dizer que o seu nome foi limpo, e depois surgiram dúvidas com a entrada do PGR, uma espécie de guerra com o Ministério Público. Rodrigo, eu começava por ti. Foi de facto uma semana muito agitada para o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro deu uma de pepe rápido nas conferências de imprensa, portanto foi dando conferências de imprensa todos os dias às 8 da noite para se felicitar a si próprio. Sempre uma coisa boa. O Primeiro-Ministro felicita-se imenso sobre tudo e sobre nada. Primeiro, no caso da Vivo, não se percebe muito bem felicitar-se porque o interesse nacional afinal só valia 350 milhões de euros, e depois percebeu-se que afinal a Portugal Telecom estava a comprar uma empresa falida que era brasileira, e que vai continuar a ser brasileira, segundo o Presidente Lula da Silva. E depois no caso Freeport a mesma coisa, argumentando que tinha limpo o seu nome, e depois veio a confusão toda. Eu não sou dos radicais que acreditam que o Freeport devia ser utilizado como arma de arremesso na política. Agora está algo muito mal contado, cada vez mais mal contado. E é triste que os procuradores que investigaram o caso, ou que os magistrados do Ministério Público que investigaram o caso, em 6 anos digam que não tenham tido tempo para ouvir o Primeiro-Ministro. E é ainda mais triste que exista um Primeiro-Ministro que, não tendo sido ouvido num caso que lhe dizia respeito, diga que o seu nome foi limpo sem nunca ter sido ouvido, que é uma coisa absolutamente extraordinária. De qualquer forma, ficam também dúvidas em relação a... Estas dúvidas surgiram nos últimos dias, com os procuradores a dizerem que não tiveram tempo, não é? Como tu disseste, e também com o Procurador-Geral da República a dizer que tiveram todo o tempo para fazerem tudo aquilo que quiseram. Mas há na justiça portuguesa uma coisa absolutamente extraordinária. De todos os grandes casos mediáticos, não há uma única condenação. Há uma, talvez, do Isaltino Moraes. E mesmo assim continua recurso sobre recurso. Ora, a justiça, os grandes casos da justiça serviram mais para vender jornais do que propriamente para fazer justiça. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável, seja o investigado Primeiro-Ministro ou não. É absolutamente inadmissível. Inadmissível. E andamos nisto há anos. Há anos que andamos nisto. Fátima Felgueiras depois vai para o Rio de Janeiro, depois volta, depois candidata-se a Presidente de Câmara. O Isaltino Moraes continua o processo quase 10 anos depois. O caso Freeport é investigado há 6 anos. O caso Casa Pia continua a arrastar-se nos tribunais. Está tudo louco. Está tudo louco. Tomás, eu gostava que fizesse aqui um contraponto em relação a esta opinião do Rodrigo. Na tua opinião, foi uma semana boa para o Primeiro-Ministro? Foi uma semana excelente para o Primeiro-Ministro. O Rodrigo parece que vive num país diferente, veio cá passar o fim de semana, ou então tem dificuldade em ver a realidade, não andar a passear de barco e depois não toma a noção da realidade. O negócio da PT e da Telefónica saldou-se inequivocamente por um bom resultado. Mais 350 milhões de euros, e permitiu um compasso de tempo que ajudou a PT a consolidar uma nova estratégia no Brasil. O caso Freeport é mais complicado, porque eu acho que o Rodrigo estava a dizer, e bem, sobre a justiça, mas sobretudo sobre a justiça penal e o Ministério Público. É inadmissível que um processo deste tipo demore 6 anos, por um lado, e que, quando o Ministério Público dá por concluída a acusação, ainda deixa, quase que ilegitimamente, porque é uma intervenção política, inequivocamente, deixa 20 ou 30 perguntas para
permanecer, para além da acusação, permanecer ainda uma suspeição sobre alguém que nunca teve nada a ver com o processo diretamente. No processo diretamente. Como? Não é arguido, não é testemunha, não tem uma ligação ao processo. Não é... Estamos todos equivocados, então. Exatamente, mas isso é a realidade. Não é o que a nossa cabeça e os jornais que definem o processo penal. A questão é, o Ministério Público tem os meios para investigar, investigou durante 6 anos e apenas concluiu. As conclusões para a acusação foram as que foram. Tomás, nós estamos a falar do mesmo Ministério Público que não consegue uma condenação nem... Então o mal estará no Ministério Público e na hierarquia do Ministério Público. Com escuta. Mas é o mesmo Ministério Público. Mas é o Ministério... Então o mal está no Ministério Público. Mas, na sua incapacidade, na sua incompetência para conduzir um processo de investigação. E num Primeiro-Ministro que resolve dizer aquela coisa espantosa, não é? Que o meu nome foi limpo sem nunca ter sido ouvido no processo. Vamos largar aqui o debate. Miguel, qual é a tua avaliação em relação a este caso e a esta semana? Porque não foi só o caso Freeport, foi também a situação da PT e a venda da Vivo. E o José Sócrates também a aproveitar para dizer que afinal tinha razão em utilizar a Golden Share. Pois, isso é que me causa mais perplexidade. O Tomás falou ali de realidade para trás, realidade para a frente. Ora, eu fiquei absolutamente estupefacto e preocupado com o que aconteceu esta semana em Portugal. Porquê? Porque nós assistimos a uma manobra de produção de realidade. Ou seja, aquela realidade objetiva que o Tomás falou na sua intervenção, em Portugal parece que não existe. Porquê? Nós temos um governo que exerceu os direitos especiais, no caso da PT, para impedir a compra da Telefónica, a participação da PT na Vivo, não é? Foi invocado com a autoridade, não de uma empresa, mas com a autoridade do Estado português, isto é, com a autoridade do povo português, da comunidade política portuguesa, foi invocado o interesse nacional. E como é que foi articulado o interesse nacional? De uma maneira muito simples, parafraseando o nosso ex-presidente da República, Jorge Sampaio, basicamente o que nos foi dito pelo Governo foi que não havia vida para além da Vivo. Não havia. E por isso é que o Governo estava disposto a tudo, arriscar guerras judiciais na União Europeia, confrontar as grandes potências do capitalismo internacional, levantar o papão do neoliberalismo, para defender esse interesse nacional. Sem a Vivo, Portugal morria. Morria a PT e, pelos vistos, de acordo com o governo socialista, o que é bom para a PT é bom para Portugal, o que é mau para a PT é mau para Portugal. O que é que nós assistimos esta semana? Assistimos que, afinal, há muito mais vida para além da Vivo, mas pior, o Governo e depois uma barragem enorme de comentadores nos jornais, nas televisões, vieram-nos dizer que não só há mais vida para além da Vivo, como a vida para além da Vivo é muito mais vida do que a da Vivo. Porque esta compra é muito melhor. Eu assisti aos argumentos mais bizarros. Antigamente dizia-se, veja-se, 15 dias, não é? O mundo para este Governo e para o Primeiro-Ministro muda sempre de 15 em 15 dias. Mas há 15 dias, a Vivo era estratégica, precisamente porque no mercado dos telemóveis no Brasil era líder. Agora nós percebemos que esta Oi é muito melhor do que a Vivo porque está em 4º lugar no mercado e por isso tem mais potencial de crescimento. Ou seja, os portugueses estão sujeitos a uma produção de realidade em que diferentes verdades vão sendo avançadas pelo Governo, de semana a semana, e verdades que são mutuamente exclusivas, contraditórias. E nós aceitamos isto, a comunicação social aceita isto com a maior desplicência, com a maior ligeireza, e isto faz lembrar o tipo de trabalho que se fazia no Ministério da Verdade no 1984 de George Orwell. Era assim, não é? O que era verdade há 15 dias, afinal, nunca tinha sido verdade, era uma mentira. E por aí adiante, se calhar nós ainda vamos ouvir uma versão diferente deste assunto. Depois, o Tomás fez aqui algumas observações que isto tinha sido, do ponto de vista empresarial, tinha sido excelente a utilização dos direitos especiais. Está-se ainda para ver qual foi a excelência que se obteve com o exercício dos direitos especiais. Em primeiro lugar, essa conta dos 350 milhões de euros que se encaixa agora está muito mal feita, porque, na verdade, os prazos de pagamento dos tais 7 mil e tal milhões de euros há 15 dias e agora são diferentes, e por isso a atualização do dinheiro tem que ser diferente. Agora, a mim desgosta, ainda por cima vindo da bancada socialista, digamos assim, deste programa, que o governo português esteja reduzido a esta tarefa de melhorar o rendimento do capital de acionistas privados. Há acionistas privados que há 15 dias, não foi há muito tempo, há 15 dias, foram descritos pelo Governo, por deputados do Partido Socialista e pela tal barragem de comentadores adstritos ao Poder Socialista na comunicação social,
que eram acionistas coitaditos, que tinham uma visão de curto prazo, que se comportavam egoisticamente, alheios do interesse nacional. Então, quero dizer, o governo português pode arriscar a autoridade do povo português em nome de obter mais uns trocos para esses acionistas que cada um trata da sua vida. Eu acho que isto devia causar a maior das perplexidades ao povo português e preocupação. Uma democracia não se sustenta assim. Miguel, vamos ouvir a nossa convidada de hoje, que agradeço a sua presença, Ana Matos Pires, do blog Jugular, que também... É preciso dizer aos nossos espectadores que é também um blog de esquerda, com conotações de esquerda, obviamente, e por isso está sentada desse lado. Ana, gostaria também que fizesse a sua avaliação em relação a esta semana. Não sei por que aspecto gostava mais de pegar Freeport, PT. Vou começar pela PT para dar continuação àquilo que o Miguel estava a dizer. Para repostar, não é? Enfim, para relembrar, mais do que repostar, eu acho sempre engraçada esta história do apelo ao interesse nacional. O interesse nacional é, por um lado, criticado e traduzido por 350 milhões a mais, da mesma maneira que se esquece que outras consequências importantes. E eu não sou economista e, portanto, estou muito à vontade. Sou uma cidadã leitora de jornais que gosta de estar informada. Ninguém se lembra, por exemplo, de uma coisa que o Presidente Lula disse há 2 ou 3 dias e que me parece muito importante para a contextualização desta história do interesse nacional. Dizia Lula da Silva que a OI é brasileira, continua a ser brasileira da Silva. E, de facto, se calhar, a mais-valia desta história... Parece-me a mim, que estou de fora, tem muito a ver com isto. A PT não interessava a PT, não era a Vivo em si, se calhar não interessava a PT sair do Brasil. E, de facto, passados 15 dias, houve uma alternativa que não havia há 15 dias atrás, que era de não sair para depois tentar entrar. Não saiu do Brasil. E isso parece-me que, do ponto de vista do interesse nacional, há que ter sido em conta. Há que ser tido em conta. Mal comparado, não ganhámos muitos milhões, nem os acionistas capitalistas, que estranhamente agora estão a ser tão desprotegidos pela direita. Nem os acionistas capitalistas, nem nós ganhámos grande coisa com a reeleição de Durão Barroso para a Comunidade Económica Europeia. O interesse nacional foi chamado, mais que muitas vezes... Não certamente por mim. Não certamente por mim. Não estou a pessoalizar, estou a falar no geral. Bom, portanto, eu acho que a grande... não me sinto naturalmente capaz de discutir os meandros económicos do negócio destes. Claro, mas como houve uma intervenção do Primeiro-Ministro e a dizer que afinal tinha razão por ter usado a Golden Share, existe esta uma implicação política em tudo isto? Claro, e ainda me interessa muito mais a implicação política do que propriamente os meandros económicos. Por outro lado, há aqui, parece-me, o baralhar de 2 situações. Uma coisa é discutir a existência da possibilidade do Golden Share e o exercício. Estamos noutra discussão. Tendo sido feito e acontecendo as coisas como aconteceram, não me parece que tenha sido mal exercida. Não me parece que tenha sido mal exercida. Bom, e não querendo sublevar os aspectos mais narcísicos de José Sócrates, eu acho que, não sei se diria que ele teve uma boa semana. Teve uma semana em que foi possível vir ganhar pontos. Isso, de certa maneira, isso acabou por ser traduzido também em 15 parcos dias na perda de 10 pontos percentuais nas sondagens em relação ao PSD e a Passos Coelho. Agora, eu acho que, eu não concordo com Sócrates quando ele diz que, e agora pulando para o caso Freeport, não concordo com ele quando ele diz que o nome está limpo. Sim, de todo. O nome de José Sócrates não ficará nunca limpo. Haverá sempre uma dúvida em relação... Há sempre uma dúvida e houve, de facto, dividendos políticos gravíssimos que foram retirados e depois, efetivamente, a montanha pariu um rato. Eu acho que das melhores intervenções, das mais concisas intervenções que eu ouvi nos últimos dias a propósito deste caso, foi exatamente a de Paulo Lourenço, a advogada de Charles Smith e do Manuel Pedro, que de facto, como é que se pode alegar que não houve tempo para se fazer perguntas? Como é que essas perguntas podem surgir
postas, as não feitas, num documento oficial, e como é que são daquele teor. Quer dizer, expliquem-me, por favor, porque não me considero tão estúpida que não perceba, se me explicarem direitinho, qual é a relevância processual de se saber se o Manuel Pedro tratou por caro amigo ou não caro amigo o José Sócrates, ou se como é que era a outra que eu achei... porque é que o Charles Smith estava na mailing list do PS, tinha sido, enfim, notificado por uma mailing list do PS. Quer dizer, estes dois procuradores foram exatamente os mesmos que trouxeram à praça pública uma conversa, aparentemente uma conversa de jantar de amigos, e que determinou a situação que todos conhecemos e que neste momento está em recurso em relação ao Lopes da Mota. Não é? Portanto, se isto tivesse sido exatamente assim, que estranho que é não ter sido dito antes. Portanto, eu acho que... Agora... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu não havia uma coisa. Eu acho que o Rodrigo, quando falou do caso Freeport, acho que apresentou a perspectiva que, a meu ver, é a mais acertada, que é ver isto no contexto geral da crise gravíssima que enfrenta a justiça portuguesa. E eu acho que é esse ponto que nós não podemos passar por cima. É evidente que aqui há suspeita sobre o Primeiro-Ministro e isso nunca é um detalhe. Mas eu, sinceramente, já me estou nas tintas se o José Sócrates fez, se não fez, não foi constituído arguido, considera-se, do ponto de vista jurídico, inocente, andar para a frente. Eu, por mim, não tenho nenhum problema com isso. Mas aquilo que nós assistimos neste processo, assim como noutros, como o Rodrigo chamou a atenção, é que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República são instituições numa questão a atravessar uma crise da maior gravidade. Isto tem consequências sobre a democracia portuguesa da maior radicalidade. Estas pessoas estão a brincar com o fogo e parece-me que ver, como eu tenho visto, discutir este caso Freeport, simplesmente para saber se há uma manobra dos adversários do PS para atingir o Primeiro-Ministro, que é assim que o Primeiro-Ministro coloca a questão, sempre. É sempre assim que eu coloco a questão. Nunca de outra maneira. Ou se, pelo contrário, é o PS com os seus tentáculos que já penetrou no sistema judicial e assim está a proteger o seu líder. Quer dizer, isso é reduzir a profundidade desta crise a uma questão que inevitavelmente será passageira. Nós estamos vestidos na estamos todos de acordo e mais. Mas é que nós não podemos estar só de acordo. Nós temos que saber o que é que vamos fazer relativamente a isto. É o grande debate sobre o que é que... Qual é a hierarquia e a subordinação do Ministério Público. Isso é um grande debate nacional agora, perante estes casos. Eu vou só terminar. Eu acho que mais do que ao José Sócrates, desculpas são devidas a todos nós. Claro, mas desculpas. Então, o senhor está... Há dois magistrados do Ministério Público que andam 6 anos para fazerem 20 perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. E há um Primeiro-Ministro que anda durante 6 anos a assobiar para o lado à espera que os dois magistrados não lhe façam as perguntas. Isto foi aquilo que aconteceu. Mas um cidadão que não está minimamente relacionado com o processo... Minimamente relacionado pelo processo? Não. Tomás, como é que tu consegues dizer com esse teu ar sério que o cidadão José Sócrates não está relacionado com o processo? Não, está relacionado sobretudo... E o Pinto da Costa não tinha nada a ver com o caso do Pinto Dourado. Estamos a jogar com palavras, não é? Não estamos, não. Não estamos. Há uma suspeita prática, concreta sobre o Primeiro-Ministro. A suspeita é lançada pela promiscuidade que tem que ser posto de cobro entre o Ministério Público e a Comunicação Social. O Primeiro-Ministro falou variedíssimas vezes sobre o assunto. José Sócrates era Ministro do Ambiente. Sim. E aquela operação envolveu o Ministério do Ambiente. O José Sócrates pode estar completamente inocente, em algum momento, em plena legalidade. Não interessa. Agora, apesar de tudo, ele era Ministro do Ambiente. Vamos lá para o No final do inquérito ficou... Há aqui uma questão de fundo. Não pode dizer que o cidadão José Sócrates tem exatamente a mesma relação com este processo que o cidadão Rodrigo Tadeu, Miguel Morgado, na Não devia ser o maior Há aqui uma questão de fundo que vocês estão a ultrapassar e que é só em Portugal é que acontece, que é o princípio da presunção de inocência está completamente responsabilização. E o da responsabilização. Porque não era o Ministério dele. Calma, Rodrigo. Não era o Ministério dele. Porque estão a relacionar este Primeiro-Ministro como podia ser outro Primeiro-Ministro ou de um ou de outro partido. A questão é em abstrato. Exato. O Ministério Público inicia há 6 anos uma investigação, sobretudo, sobre 2 pontos. Primeiro, se a aprovação
a aprovação daquele projeto tinha respeitado a lei, Claro. se era legal, se não havia nenhuma violação da lei, por um lado, e por outro lado, se teria havido corrupção e dinheiros para partidos ou pessoas, etc, etc. Enquanto há investigação, não há Culpados. Não, mas vamos lá ver uma coisa. suspeito. Quem tem autoridade para Portanto, fazer o licenciamento... O Ministério Público, naquele caso, após 6 anos, concluiu que o o que é que projeto resultou dessa- tinha sido licenciado Não, mas conforme a não lei. resulta nada. Não se pode dizer que o ex-ministro do Ambiente, Como é que por que- acaso agora é primeiro-ministro, tinha a mesma relação com Não, o processo ninguém- de qualquer um de nós. Ninguém diz qualquer Eu só me pessoa assusta na a altura leviandade. teria uma Porque eu relação preocupado com o bom nome especial estava. com Porque aquele falou imensas vezes sobre o com a assunto. atuação do Ministério Público, O processo Outro mais, ele falou imensas vezes na televisão sobre o assunto. Portanto, ele estava preocupado com o seu bom nome. Aquilo que eu não percebo é que, naquele período todo de grande preocupação e grande consternação, não se chegou ao pé do Ministério Público e disse: "Pá, eu quero ser ouvido. Eu quero ser ouvido. Tomás, eu quero limpar o meu nome." O que o Rodrigo diz é que durante estes anos, e por exemplo a TVI assumiu uma investigação muito forte em relação a este caso Freeport, não só a TVI como outros meios de comunicação social, e este processo foi falado durante muito tempo. Aliás, o próprio José Sócrates fez declarações ao país sobre este caso. Aquilo que eu pergunto, e aproveitando em relação àquilo que o Rodrigo sugere, é se o próprio José Sócrates não poderia ter ido junto das autoridades dizer: estou disposto a esclarecer todos os casos. Ele sempre venho mostrou aqui dessa disponibilidade, disse caramba. muitas vezes em público, mas isso é um facto anómalo num processo judicial, num Claro processo que é, de é um facto, investigação. mas obviamente Porque também o envolve Ministério o Público está no Primeiro-Ministro, seu não é? direito de dizer: primeiro, não o queremos ouvir. Claro. Segundo, quando o quisermos ouvir, nós chamamos-lo para ser ouvido. Claro. Nós é que determinamos o momento em que o queremos ouvir. Portanto, era a provável resposta que um voluntário, ele, nas várias intervenções, E o Tomás, que é várias jurista, também entrevistas, sabe disse que sempre mostrou a sua disponibilidade para responder a certeza. todas as E questões. estava do tão processo. preocupado com o seu bom Isto já nome. foi uma disponibilidade para os próprios procuradores. E o Tomás, que é jurista, sabe disso. Ele estava tão preocupado com o seu bom nome que podia perfeitamente pedir para ser constituído arguido, para se defender. Rodrigo, isso é uma inversão completa. Não é uma do inversão ónimo- nada. do ónimo Aquilo que me da choca, culpa. aquilo que me Imagina choca é que está um senhor imagina 6 que tu anos, passaste 6 o anos a nome. subir para o lado para não ser ouvido. Imagina que- É E uma agora- argumentação muito frouxa, Rodrigo. Não é. Dizeres não é, agora não é. que Ô, Tomás, não fez o Primeiro-Ministro disse em várias entrevistas que estava disponível para colaborar com a Justiça para o apuramento da verdade. Isto é mais que suficiente, em vez de bater à porta do Ministério, do Procurador, é mais que suficiente para os procuradores o chamarem como deviam chamá-lo, até pioras. Ficará para sempre suspeito, então. Mas correndo o Aqui- risco de ser acusado de estar a Exatamente, a interferir no processo. Era Isso o é que uma ia fazia. acontecer. Isso é uma Mas eu queria dizer uma coisa ao Miguel. Eu aceito. Estamos a Ó, falar Tomás, do Primeiro-Ministro, não é do eu aceito o teu argumento. Deixa só ouvir o Mas Miguel. repara uma coisa: o Primeiro-Ministro não agiu assim como tu estás a descrever. Ao mesmo tempo que ele demonstrava a sua disponibilidade, ele acusava, o Ministro Vieira da Silva, por exemplo, fez declarações da maior gravidade Em relação vindo do Ministro aos da jornais. altura. Não. Da politização da justiça em Portugal. E que tudo aquilo fazia parte de uma cabala, de uma campanha negra. Isto não é uma pessoa que está a respeitar o processo judicial. Também não tentem agora dourar qual foi a posição do Primeiro-Ministro nessa altura. Só queria dizer mais uma coisa sobre a expressão que a Ana utilizou da montanha pariu um rato. Eu concordo, a montanha pariu um rato. Resta saber o que é que se quer dizer. O que nós sabemos neste momento é que 6 anos desta farsa, nós temos uma acusação de crimes de extorsão, que, pelos vistos, só conseguem cobrir uma parte pequena do dinheiro que aparentemente está provado que estava envolvido. Por isso, isto foi tudo uma farsa. E para nós sairmos deste consenso, estamos todos de acordo que a justiça é numa grande crise, é preciso atacar esta crise. E, do ponto de vista deste processo e de outros, não há outra maneira de atacar esta crise, ou começar a atacar esta crise, senão atacar a hierarquia. Claro. Exatamente. E Claro, o também topo da estamos de hierarquia acordo. que se tem comportado deste ponto de vista profissional. Mas falas da Procuradoria-Geral da República? Claro, é evidente, não é? E não só. Não só, mas tem que se começar por aí querias também. referir a... Não, queria, em relação ao Miguel. Claro, também, também. Mais que uma ordem, tem um corporativismo, tem demonstrado um Mas corporativismo temos aquele caso maior. exemplar da Maria José Morgado, Aí o que é a Partido senhora das Socialista também tem entrevistas todas, que responsabilidades. não acerta uma condenação. Eu nunca vi como é que alguém que tem um rácio de condenações de 0 ou próximo de 0 consegue dar tantas entrevistas. Eu ainda ajudo mais. Temos a Cândida Almeida a vir dizer há 2 dias
dias que o processo pode ser reaberto a qualquer altura. Ora, verdade lá para ali, se houver razões para isso, pode sempre. Não, em relação ao Miguel, ele fez uma intervenção bastante acesa sobre a questão da PT, omitindo, pensando... Nós queremos que seja assim. Dizendo que se tinha produzido realidade, mas por distração omitiu exatamente o facto que a Ana destacou, de que no momento em que foram utilizados os direitos especiais das ações, os direitos das ações especiais, não havia ainda uma consolidação do quê? Da OI. Esse é o facto. Resulta de negociações. Isso é uma interpretação tua. Qual facto? Isso não é facto. Não havia naquela altura. Mas tu acreditas que a Comissão Executiva da PT, pelos vistos, está tão entrosada no mercado brasileiro, não soubesse que existia a OI? Não estava consolidado contratualmente. Não estava consolidado contratualmente. Não é esse. Não é. O ponto essa é a grande alteração. O ponto aqui, e espero que a TV não tenha apagado os noticiários que produziu, entretanto, é que não havia vida para além da Vivo. Não havia. E é melhor ainda do que a vida com a Vivo. Há duas questões, aliás, bastante divertidas. Um primeiro-ministro que há 3 semanas atrás, ou há 2 semanas atrás, apresentava o caso como se fosse um mapa cor-de-rosa, não é? O mapa cor-de-rosa, aquilo era a salvação de Portugal, meu Deus, não podemos nunca abdicar deste território. A PT vendeu, por muito menos o rei Dom Carlos levou 2 tiros, por muito menos. E aquilo afinal só valia 350 milhões, o Zimbábue, não é? O Zimbábue só valia 350 milhões. Tomás, tu queres um facto? O facto é este. A PT vai vender a Vivo. Os direitos especiais foram exercidos para a participação na Vivo não ser vendida. Isto é que é o facto. Não, e depois há um outro facto curioso que eu não sei se vocês sabem. A Oi é uma empresa criada por empresas brasileiras para combater grupos estrangeiros, e por isso é que a PT entra no capital da Oi, não comprando porque os brasileiros estão proibidos de vender estrangeiros, mas fazendo um aumento de capital. O que quer dizer o seguinte, que nós acabamos de pôr 3,5 mil milhões de euros numa empresa que nunca será da PT. Mas isso não é, a estratégia não é essa. Não, foi um empréstimo. Chama-se um empréstimo. Muito caro. Resultado de 0,5 mil milhões de euros. Muito caro. Em terras brasileiras. E nos mercados que isso... Explica-me só. Eu com um pouco de demagogia... Eu com um pouco de demagogia direi que quer o caso da PT, quer o caso da Freeport, tem uma tradução na queda de 10% nas sondagens do PS. Com muita demagogia, não é com pouco, é com muita demagogia. E alguma ignorância sobre os prazos de execução das sondagens. 20 a 26 de julho. 20 a 26 de Eu vou julho. pegar exatamente pelo Rodrigo e para terminarmos, para entrarmos numa fase mais calma deste debate, nas sugestões de blogs e de textos que se destacaram esta semana. Então não falamos da sondagem, é? Estavam a falar. Já falámos várias vezes, então já atacámos o... Tu destacaste um texto do Causa Nossa, do Vital Moreira, que fala sobre a revisão constitucional do PS. Eu não sou capaz de resistir à tentação de falar sobre a posição que alguns constitucionalistas têm tomado sobre o processo de revisão constitucional. Parece embaralhar 2 coisas simples. Uma coisa é discutirmos um modelo de sociedade que queremos para Portugal, que é uma discussão para os políticos, para pessoas interessadas, e a outra coisa é nós discutirmos a Constituição em si. Ter um constitucionalista dizer que lhe estão a mudar o texto, que maçada que nos estão a mudar o texto, é tão bom como ter um programador informático, não é? Queixar-se que alguém está a utilizar mal o programa. É uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Tomás, tu sugeriste o blog Horas Extraordinárias e são sugestões de livros para férias? Exatamente, como é 1 de agosto, partida para férias, sugiro um posto de Horas Extraordinárias, cuja autora, que também é editora, diz quais os livros que leva para férias, mas mais do que os livros que ela leva para férias, o que eu quero ressaltar é: levem livros para férias, leiam. Miguel, tu sugeres um texto? Eu sugeri um post do João Miranda, precisamente para... E tem a ver com o nosso debate. Não tem a ver com o nosso debate e acho que é um post em que o João Miranda, em 14 a 15 pontos, fala precisamente dos factos e não da produção da realidade, dos factos ligados a esta transação que foi acordada agora entre a PT, ou digamos assim, entre o governo português e a Telefónica. Os links para estes blogs vão estar dentro de momentos no site TV24 e pode exatamente conferi-los lá. E peço também à Ana Matos Pires, a quem volto a agradecer a sua simpatia e até entrar no debate também. Entrou no espírito deste debate aceso. A Ana sugere o blog da literatura e
É uma sugestão diferente, não é? É uma sugestão aparentemente mais intimista, mas que eu acho que, apesar de dizer respeito a uma coisa muito pessoal, vale pelo simbolismo do que representa. O Eduardo Pita casou depois de 30 e não sei quantos anos, 37 ou 32. Eu li aqui 38 anos, 38, não sei se isso é real acho ou que não. são 38, acho que sim. Isso é muito intimista, 38 Mas foi escrito anos, num blog, por isso. dele, 38 anos com o seu companheiro de sempre. Aconteceu na sexta-feira passada. E posta hoje no blog da literatura, no blog dele, aliás, já tinha postado o anúncio do casamento. E posta hoje o princípio e um fim de um texto que eu acho fantástico, que a Fernanda Cássio escreve hoje no Notícias Magazine. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado aos combatentes. Foi assim mais um Combate Blogs. Não perca a atualização das notícias à hora certa. Nós regressamos no próximo domingo. Boa tarde e boa semana. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.